Hoje o nosso tema é uma doença da mente que afeta atividades do dia a dia, como a carreira profissional, as relações pessoais. A depressão hoje faz mais de 300 milhões de vítimas em todo o planeta, mas tem cura com o acompanhamento adequado. Veja na reportagem de Indira Gomes como identificar os primeiros sintomas da depressão. Uma tristeza incapacitante, angústia e apatia que se sobrepõem às atividades de rotina. A depressão leva o paciente a criar um mundo paralelo, carregado de sofrimento. Maria Tereza vivia assim. Tristeza, choro, chorava por qualquer coisa, né? Isolava de todos, eu não saía de casa para lugar nenhum, ficava só dentro de casa, né? E aí aquela tristeza foi tomando de conta, foi perdendo peso. As pessoas que mandaram eu ir procurar um psiquiatra, que achavam que eu estava com depressão, né? 5% das pessoas sofreram com a depressão no último ano. As mulheres têm 50% mais chances de desenvolverem a depressão. A doença afeta 350 milhões de pessoas em todo o mundo e menos da metade busca tratamento. Não existe uma causa específica para a depressão, que se manifesta devido a um conjunto de fatores, como sociais e biológicos. O tratamento é feito com terapia e o auxílio de medicamentos. Terapia psicológica, juntamente com a terapia psiquiátrica, que vai ser com alguns auxílios de medicamentos antidepressivos e uma terapia semanal. O psicólogo esclarece que não há cura, mas é possível levar uma vida normal, sem recaídas, desde que se tenha o acompanhamento adequado. O primeiro passo é vencer o preconceito, admitir o problema e procurar ajuda. O seguinte é contar com o apoio da família. A pessoa não escolhe ser depressiva, acontece na vida da pessoa e a pessoa precisa de um apoio, de uma ajuda familiar e dos amigos. Pronto, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui no estúdio com o médico psiquiatra Vicente de Paulo Gomes Júnior. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, obrigada. Satisfação participar do programa. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse tema tão importante para tanta gente que muitos em casa podem estar nos vendo, até ter a doença e ainda não souberam como identificar. Inclusive, deixa eu mandar aqui um abraço para o Itamar lá de Parnaíba, de estar preparando o café da manhã, assistindo a notícia da manhã. Pergunta sobre os sintomas da depressão. Indira já até antecipou aí essa tristeza profunda, essa apatia sem justificativa. E eu pergunto para o senhor, o que pode desencadear a depressão? A depressão ela é uma síndrome multidimensional que vai englobar sintomas emocionais, físicos e pode comprometer a capacidade de convívio social, pode comprometer a capacidade interpessoal, pode comprometer a capacidade do trabalho da pessoa, certo? E seria uma predisposição genética, tá? Onde a pessoa pode ter uma herança genética e traumas, decepções, algumas frustrações durante a vida pode desencadear a doença. Agora, essa questão das mulheres estarem mais sujeitas à depressão que os homens. A gente sabe que a vida moderna, né, nos últimos anos, a mulher foi absorvendo e absorvendo cada vez mais coisas, além das funções tradicionais que a mulher já tinha. Isso pode ajudar na formação de um quadro depressivo das mulheres? Também, né, na realidade, a hipótese como a questão hormonal, que é importante, o fato da mulher, né, gerar filhos também, diferentes fatores estressores para o sexo feminino, são fatores que contribuem para o acometimento do problema no sexo feminino. A gente tem o tratamento que pode ser feito com medicação, que deve ser feito em casos até mais graves, né, doutor? E com acompanhamento psicológico também. Isso. Geralmente é importante uma associação, né, do tratamento farmacológico com a medicação associado à psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico. Agora, doutor, quando o paciente se recusa a fazer esse tratamento, a depressão pode até matar? Pode até matar. Em casos mais graves, onde há um comprometimento maior, um isolamento, tá? Pensamentos e com ideações contra a sua própria vida, tá? Pode causar um comprometimento mais grave, até provocar uma desnutrição. Chega realmente a ter casos bem comprometedores. Casos, inclusive, de pessoas que se recusam a fazer o tratamento. A fazer o tratamento, exatamente. Essa questão do preconceito ainda é muito forte? Existe. Tem muita gente que não vou procurar um médico psiquiatra porque eu não sou doido. Ainda tem muito isso, doutor? Tem melhorado, né? Existe ainda, né, algum preconceito com relação à questão, né, de procurar o profissional psiquiatra, mas
tem melhorado bastante. Hoje, né, até porque novas técnicas, novos medicamentos, com menos efeitos colaterais, tem tornado o tratamento mais seguro e cada vez mais comum no nosso dia a dia. Por falar em tratamento, a Sandra Salles pergunta: em quanto tempo o tratamento dá respostas positivas para o paciente? Depende do quadro, tá? É importante iniciar uma medicação, geralmente começa a fazer efeito aí pela segunda, terceira semana e com o passar do tempo vai melhorando. E aqui um telespectador que pergunta: doutor, depressão tem cura? Tem cura, né? É uma doença que tem uma tendência à cronificação, à recorrência, mas se for instituído um tratamento adequado, um acompanhamento bem supervisionado, o paciente pode ficar livre dos sintomas depressivos. O paciente pode ficar durante quanto tempo fazendo o tratamento até sentir que pode tirar a medicação, que pode seguir a vida sem aquilo que está curado da depressão? Isso depende de episódios anteriores, depende da recidiva do quadro. Geralmente, o primeiro episódio, o aconselhamento é o tratamento por um período de 1 ano. Aqui tem uma pergunta, doutor, do telespectador: a pessoa que está em tratamento de depressão, o término de um namoro pode provocar uma recaída? Pode provocar. Mexe com as emoções, né? Mexe, exatamente, né? Tem essas influências, né? Na realidade, a pessoa que já tem também aquela predisposição, né? Um rompimento afetivo contribui sim para uma recidiva dos sintomas depressivos. Bom, o mais importante é que, como a Indira falou e o doutor Vicente também falou aqui, é perder o preconceito, é se livrar dele. Se você tem esses sintomas, chora fácil, sem razão, sem motivo aparente, está triste, muitas vezes tem vontade de tomar banho, tem vontade de sair da cama, não tem vontade de comer, são características muito fortes dos quadros depressivos. Procurar um médico, psiquiatra, procurar um tratamento psicológico e com certeza você vai se livrar dessa doença. Doutor Vicente, muito obrigada. A gente agradece a participação. Aqui. E daqui a pouco você pode rever esse vídeo também no cidadeverde.com, na nossa página lá no Notícia da Manhã. Pode votar já na nossa enquete que está lá disponível para saber o tema da próxima semana do quadro Saúde. Que assunto você quer que a gente discuta aqui no nosso quadro? Vote lá e a gente com certeza vai estar discutindo aqui, dando mais informações para você.